Queridos telespectadores, boa noite a todos. E, mais uma vez, o programa Eu e Você está no ar, sempre com a presença do nosso deputado Gerson Berger e também do jornalista Pedro do Couto, que vão comentar os assuntos da semana, que eu tenho certeza serão do agrado de todos vocês. Nós vamos falar, inicialmente, da saúde, mas, acima de tudo, do exagero de feriados que existem no nosso país e que acabou trazendo sérios problemas no último final de semana. Traremos ainda uma sensacional entrevista com o Dr. Arno von Richthofen, que é um especialista em cirurgia vascular. E também, mais uma vez, foi notícia na revista Veja, aquela famosa amiga do ex-presidente Lula, a Rosemary Noronha, e agora está sendo indiciada por corrupção ativa. Mas, minha gente, na próxima quarta-feira, 1º de maio, é Dia do Trabalhador. Com muita justiça, tenho certeza que ocorrerão eventos em todas as partes do nosso país. O programa Eu e Você saúda a todos os trabalhadores. Estes lutadores que muitas vezes são injustiçados em suas nobres tarefas, quer com baixos salários, quer com condições muitas vezes até desumanas de trabalho. Sejam serventes, pedreiros, empregadas domésticas, enfermeiras, jornalistas, professores, médicos, advogados, juízes, empresários, todos, indistintamente, numa corrente de tarefas, são os verdadeiros responsáveis pelo crescimento desta grande nação que é o nosso querido Brasil. Parabéns a todos. Mas vamos falar de um outro assunto, um assunto que eu entendo e tenho certeza tocou a muita gente esta semana. Nós, agora há pouco, acabamos de falar no próximo feriado do dia 1º de maio. E eu fico um pouco preocupada, porque espero que não haja antecipação desse feriado, pois não poderíamos hoje deixar de nos pronunciar em relação à vergonha que aconteceu no último feriado antecipado de 23 de abril, quando os governos estadual e municipal deram ponto facultativo na segunda-feira e os serviços essenciais ficaram sem atendimento. E não adianta pedir desculpas. O bom administrador tem que ter visão e avaliar as suas decisões. Eu acho, Gerson e Pedro, que nós já temos feriados demais. Precisa-se dar um basta a estas decretações de pontos facultativos no meio do feriado. Claro, todos os funcionários se sentem no mesmo direito, a começar pelos médicos e paramédicos, quando, com sua ausência ao trabalho, deixaram a população totalmente desassistida. Emergências lotadas, pessoas jogadas pelo chão dos corredores dos hospitais, total desumanidade e descaso. Olha, minha gente, eu acho que serviços essenciais à vida não podem parar, precisam funcionar 24 horas, ainda mais quando Estado e município vivem uma séria epidemia de dengue. E mais, médicos e funcionários do setor também precisam ter responsabilidade e compromisso, sim, quando se trata da saúde e da vida humana. Claro, nós não queremos aqui generalizar, mas o fato é que muitos consultórios particulares atenderam normalmente na segunda-feira. Se não houvesse o tal do ponto facultativo, muitos médicos que são servidores públicos teriam comparecido ao trabalho e evitado o caos que se instalou. Responsabilizo, sim, única e exclusivamente o prefeito e secretário de saúde, que não tiveram compromisso e responsabilidade com a vida dos cidadãos do Rio de Janeiro. E não me venham com pedido de desculpas, pois eu acho que esse pedido de desculpas chega a ser infantil e até ridículo. Tereza, você colocou bem a questão, mas como médico,
não posso deixar de me posicionar. Veja, o prefeito Eduardo Paes foi altamente irresponsável ao decretar esse ponto facultativo no serviço público na última segunda-feira. Tenho conhecimento que teve gente que antecipou o feriado para sexta-feira, só voltando ao trabalho na quarta da semana seguinte. Prefeito, você é um vai e vem. Pessoas sensatas pensam duas vezes antes de tomar decisões. Mas você, no decorrer de seu mandato, tem demonstrado que só pensa uma vez. Depois se arrepende, volta atrás e vem com pedidos de desculpas. Isso é conversa para boi dormir. O problema é que a população viveu dias de horror nas filas dos hospitais e, quem sabe, não houve até óbitos. Estendo essa irresponsabilidade também, e principalmente ao seu secretário de saúde. Imaginem decretar ponto facultativo em plena campanha de vacinação contra a gripe e de uma epidemia de dengue que já matou inúmeras pessoas e manter postos de saúde e clínicas de família fechados, sobrecarregando hospitais sem plantão. Uma vergonha, eu diria, uma incompetência administrativa total. Tem razão, um desastre total, uma vergonha. Sobretudo porque o setor de saúde é o mais sensível. Porque a pessoa, como foi dito aqui pela Tereza, pelo Gerson, não tem hora para ficar doente, hora para passar mal. O funcionamento tem que estar disponível, porque vidas humanas estão em jogo. Quando não vidas humanas, a integridade da população. É preciso que não se repitam fatos assim. Não se pode decretar ponto facultativo à torto e à direito. Um desastre. Olha, Gerson e Pedro, minha gente, estamos falando em saúde e vamos entrar aí com uma entrevista sensacional com um grande especialista, me atrevo a dizer, do mundo, o Dr. Arno von Richthofen, que é especialista em cirurgia vascular. Vamos à entrevista. Bom, minha gente, mas hoje nós temos a satisfação e honra de entrevistar o maior especialista em doenças vasculares do Rio de Janeiro, mas não somente do Rio de Janeiro, eu diria que a nível nacional e até internacional, Dr. Arno von Richthofen. E vamos, Dr. Arno, começar falando sobre a sua especialidade. Claro, não poderia deixar de ser. Todos sabemos que as estatísticas mundiais apontam como uma das causas principais dos óbitos as doenças vasculares. Gostaria que o senhor nos desse uma aula sobre estas enfermidades tão devastadoras. Tereza, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite para poder participar do seu programa com essa entrevista. Eu acredito que muitas das referências feitas são elogiosas demais e não seja merecedor, mas de qualquer forma, muito obrigado. Realmente, aproximadamente 30% dos óbitos que ocorrem no mundo se devem a doenças vasculares. Muitas pessoas não imaginam que, por exemplo, o infarto miocárdio seja basicamente um evento vascular. É a oclusão de uma das artérias que irrigam o coração. Assim também com os derrames, que vai ser o tema maior da nossa entrevista hoje, na imensa maioria das vezes se devem à obstrução de uma das artérias que nutrem o cérebro em diferentes níveis e um número bem menor da ruptura de um vaso que seria mais, digamos, compatível com o nome popular que é conhecido como derrame. Na grande 85% das vezes, nos casos de derrame, não ocorre a ruptura de um vaso, e sim a obstrução dele. Então, essa é a causa principal de mortalidade da humanidade, a doença vascular em suas mais variadas manifestações. Doutor Arno,
O acidente vascular cerebral, mais conhecido como derrame, é uma das principais causas de invalidez. Como prevenir isto? Realmente é um tema de maior importância, né? Porque a principal causa de invalidez produtiva definitiva é o acidente vascular cerebral, que o povo popularmente conhece como derrame, uma vez que as manifestações das duas formas, como eu falei anteriormente, são as mesmas, né? Ou a pessoa falece, que acontece em um número aproximadamente 1/4 dos casos, ou fica com um déficit, com um defeito físico, mas também há um grande número que se recupera totalmente, sobretudo do primeiro evento, né? As formas de prevenir são as mais variadas. Existem várias causas para o derrame, né? A grande maioria dos casos de acidente vascular cerebral são relacionadas com a doença que obstrui os vasos, a aterotrombose, que tem como fator de risco número 1 o hábito do fumo. Então, não fumar já, de uma certa forma, reduz muito a possibilidade da pessoa ter um evento desse tipo. O segundo é o controle da hipertensão. No Brasil nós temos uma grande quantidade de pessoas hipertensas e muitos que não fazem controle da hipertensão pelas mais variadas causas. Então, a hipertensão é o segundo fator de risco mais importante. Esses dois juntos são o mais importante na doença vascular de irrigação do cérebro. E em terceiro nível viria então o colesterol elevado, que se chama de hiperlipidemia, as gorduras elevadas no sangue, e o diabetes. Mas um fator muito importante é o fator genético, que a gente não pode negligenciar, porque há um país do mundo em que a causa de morte mais importante é o derrame, e esse é Portugal. E um grande número de brasileiros são descendentes de portugueses, e certamente trazem na sua genética esse fator de risco que é um dos mais importantes também. Doutor Arno, esta sua aula está simplesmente maravilhosa, mas eu vou perguntar. O derrame cerebral sempre acontece de forma súbita? Um grande número, um percentual importante, quase a metade dos casos ocorrem de forma súbita, sem nenhum aviso prévio, né? Um pródromo, a gente chama em medicina. Mas um grande número tem avisos, e que são muitas vezes negligenciados pelo paciente, porque ele fica bom sem tratamento nenhum. Por exemplo, uma perda súbita de visão de um olho só pode ser uma embolia da artéria central da retina, do olho, levando a uma cegueira que recupera-se. Ou às vezes um apagamento parcial da visão de um olho, ou a pessoa que tem uma dormência num braço e recupera totalmente, uma alteração de fala que volta. Muitas vezes, isso sobretudo na pessoa idosa, é negligenciado pelo próprio paciente e sobretudo pela família. Foi um ameaço de derrame. Isso não existe, na verdade. Isso é uma isquemia cerebral transitória. E esse é o momento em que tudo deve ser concentrado para evitar o mal maior, que seria o déficit definitivo. Então, voltando à sua pergunta, só um gancho que eu queria dizer, se todos são súbitos, a maioria dos pacientes que sofrem uma catástrofe desse tipo, eles têm fatores de risco. Eles ou são fumantes, ou ex-fumantes, ou são hipertensos, ou são diabéticos mal controlados. Então, nesses pacientes é que deve se concentrar todo o esforço da prevenção, que é a única forma efetiva da gente abordar esse problema. Porque tratar o leite derramado, né, tentar recolher o leite derramado é muito difícil. Nós temos que tratar enquanto o paciente ainda apresenta sem sintomas definitivos. Doutor Arno, de onde vem, afinal, o derrame? Essa é uma pergunta muito interessante. O derrame tem várias causas possíveis. Nós vamos começar aqui a falar inicialmente da sua causa mais distante do cérebro, do próprio coração. As pessoas que têm qualquer causa que possa formar trombos dentro do coração, como, por exemplo, áreas do coração que ficaram inativas depois do infarto, pessoas que têm fibrilação atrial, que é provavelmente a maior causa cardíaca de embolização cerebral, de coágulos que soltam em direção ao cérebro, pessoas que têm defeitos nas válvulas cardíacas, esses pacientes têm o risco permanente de terem um derrame de causa cardiogênica. Aproximadamente a metade dos causas de derrame vem
da árvore arterial. Antigamente se pensava que tudo só ocorria dentro do cérebro, na verdade não. O caminho que vai até o cérebro é muitas vezes responsável pela gênese, pela causa do derrame. Aproximadamente 1/3 o problema está no pescoço, na artéria carótida. A artéria carótida, onde ela se bifurca, dando um ramo para o cérebro, outro para a face, ela tem uma situação ali natural de turbilhonamento do sangue. Então, várias outras causas também. Esse é um local onde frequentemente se depositam as placas de colesterol. E esse é, em 1/3 dos casos, a fonte do derrame, soltando fragmentos e, eventualmente, também trombosando totalmente a artéria, mas, na maioria das vezes, são fragmentos que saem dali e que vão para o interior do cérebro. E aproximadamente 1/4 dos casos são de doenças dentro da própria circulação do cérebro. Vasos pequenos que entopem, aí entram, por exemplo, as doenças que vêm muito mais em relação com o diabetes, que o diabetes ataca os pequenos vasos dentro do cérebro. A hipertensão não controlada pode levar a trombose também de pequenos vasos, assim como também o rompimento de um vaso desse. Então as causas são várias. E a prevenção me parece que é fundamental. Como fazer essa prevenção? Uma coisa interessante que puxa como gancho para a nossa primeira pergunta. Na primeira pergunta nós abordamos que a doença vascular é responsável praticamente por 30% das mortes. Uma mudança muito interessante que ocorreu nas últimas décadas é que se conseguiu concentrar em formas terapêuticas únicas a prevenção das doenças vasculares. Então, o que antigamente o cardiologista tratava de um jeito, o neurologista de outro jeito, o cirurgião vascular e o angiologista de outra forma, hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que nós temos que controlar a pressão, os mais variados hipotensores, nós temos que usar drogas que diminuam a coagulabilidade, a trombogenicidade do sangue, que é uma coisa diferente, um pouco de coagulabilidade, né? E nós temos que usar drogas que diminuam os lipídios, as gorduras do sangue, sobretudo o colesterol. Essas drogas, chamadas estatinas, têm tido um impacto muito grande na prevenção, porque elas, além de terem um efeito de baixar o colesterol, têm vários outros efeitos anti-inflamatórios e de outros tipos que fazem com que a doença vascular, de uma forma importante, diminua. Então, dependendo do caso, algum doente, por exemplo, vai ter que ter a prevenção de derrame tomando um anticoagulante verdadeiro. Tem que ter um controle rigoroso da coagulação. Outros, uma droga antiagregante plaquetária somente, que são menos arriscados. Então, isso aí varia, o médico tem que decidir qual é o melhor método para cada um. Mas nós temos, hoje em dia, formas efetivas de fazer essa prevenção. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo adorou a entrevista e com toda a certeza está querendo mais como eu. Mas o tempo do programa é curto, mas nós teremos a continuação desta entrevista com o Dr. Arno. Sensacional esta entrevista com o Dr. Arno, mas vocês fiquem ligados, porque logo, logo ele vai voltar dando continuidade à entrevista de hoje. E vamos agora, Gerson e Pedro, como não poderia deixar de ser, para a política nacional. Esta semana voltou às páginas da revista Veja a famosa Rosimério Noronha. Vocês se lembram? Aquela amiga e apadrinhada do ex-presidente Lula e ex-chefe do escritório da Presidência da República em São Paulo entre 2009 e 2012 e que foi protagonista de um dos mais rumorosos casos de promiscuidade que envolvem interesses públicos e privados. No ano passado, a Polícia Federal descobriu que a tal Rosimério usava a influência e a intimidade que desfrutava com o ex-presidente Lula para se locupletar do poder. Segundo a revista, agendando encontros com autoridades e ajudando uma quadrilha que vendia pareceres para empresários. E a troca eram vantagens, como, por exemplo, remuneração em dólar, euro, real e até, minha gente, moeda coreana. Foi exonerada do cargo e indiciada por formação de quadrilha, tráfico de influência e corrupção passiva. Imaginem, uma mulher que tinha a total confiança do ex-presidente Lula.
Como fica ele nessa história toda? Afinal, Lula a transformou numa rainha, com direito a frequentar locais em Roma, somente frequentados por privilegiados, como presidentes da República e personalidades de destaque internacional, como foi o caso, por exemplo, da princesa Diana. Afinal, fica a pergunta: que poder e fascínio é esse exercido por Rosemary em relação ao ex-presidente Lula? Usou e abusou do poder que ele lhe conferiu e, claro, sempre debaixo das asas e de sua proteção. Quero ouvir vocês dois sobre o silêncio do ex-presidente Lula, que nesta história toda mais parece um súdito, não acham? Ô Tereza, depois que você falou, eu estou imaginando uma charge. Rosemary no alto de uma escada, vestida de rainha, com uma coroa na cabeça, e Lula abaixado, submisso, calado. Por que esse silêncio? Possivelmente conhece Rosemary com profundidade, para saber do que ela pode ser capaz. E parece que ela está ameaçando ao se sentir abandonada pelos companheiros. Afinal, durante 2 meses, segundo a revista Veja, uma comissão especial do governo federal vasculhou o funcionamento do gabinete da presidência da República de São Paulo, chefiado por Rosemary Noronha, durante 3 anos em que foi nomeada por Lula. Agora, recentemente, a ministra Gleisi Hoffmann determinou a abertura de processo para que seja investigado o enriquecimento da queridinha do ex-presidente Lula. Que poder fantástico ele deu a essa mulher. Contatos diretos com a cúpula da Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras. Nomeava, demitia com arrogância e desenvoltura total. Que mistério envolve o ex-presidente Lula nessa história? O povo brasileiro quer saber. Afinal, ela era a pessoa da mais extrema confiança do ex-presidente, chegando a acompanhá-lo em suas viagens, quando Dona Marisa não podia fazê-lo. Ficam 2 hipóteses. Ou Lula, mais uma vez ingênuo, não sabia do esquema de corrupção montado por Rosemary e ajudou-a porque ele é muito bonzinho, ou Rosemary tinha borogodó. Ainda bem que foi desmoralizada, perdeu sua intocável posição e está sendo investigada. Foi um vendaval. Depois do vendaval, o silêncio. Não há explicação para o episódio. Foi dado poder demais a uma funcionária, ela extrapolou muito desse poder e resultou numa confusão inusitada. Não é o primeiro caso que envolve poder e sexo. Nos Estados Unidos, o presidente Clinton se envolveu com a estagiária Mônica Lewinsky e foi uma confusão enorme. Aqui não chegou à mesma dimensão, mas foi o suficiente para deixar claro o envolvimento existente. Muito interessante, não é, essa historinha aí de Lula com Rosemary. Pedro e Gerson, obrigada pela participação dos dois e o nosso agradecimento especialíssimo a você, telespectador, que ficou conosco até agora. Tenham uma noite muito feliz, uma semana excelente. Estaremos juntos no próximo domingo, às 20 horas, 8 horas da noite, aqui na CNT. Até lá!